Graça e paz, irmãos, que Deus possa estar nos abençoando. Mais uma vez, vamos para uma reflexão que se encontra no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 9. Verso 9 ao verso 15. Leamos assim o que diz a palavra de Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor pela tua misericórdia e pela tua bondade, de ter nos amado, de ter nos escolhido. Como diz a tua palavra, desde o ventre da nossa mãe o Senhor já nos escolheu, já tem um propósito para nós. E assim como o Senhor nos amou, o Senhor nos ensina, quer nos ensinar a amar o nosso próximo. Então, que venhamos ter de ti a direção, que o teu Espírito esteja sobre nós, nos ensinando a amar o nosso próximo, que é o segundo mandamento, como diz a tua palavra, amar até os nossos inimigos. O Senhor nos dê essa capacidade, que esse amor transbordante do Senhor também venha a ser transbordado em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. É um texto bastante conhecido, claro, onde Jesus fala com relação ao amor. No verso 16 do capítulo 15, ele vai dizer: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. E quando Jesus nos escolheu, ele nos escolheu porque justamente a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E por causa desse amor que ele nos escolheu, e ele quer que nós venhamos expandir esse amor, ou seja, demonstrar esse amor às outras pessoas. Eu sei que é difícil, é complicado, às vezes, talvez para você até impossível, mas para Deus é possível. Quando o cristão ele é transformado por Deus, ele vai receber de Deus essa capacidade de amar o seu inimigo. Nós temos um texto já conhecido, muitos conhecem, que vai dizer o seguinte: de onde vêm as guerras, os crimes, as rixas, as ofensas e tudo aquilo que nos separa uns dos outros? Talvez pudéssemos explicar como tendo origem na inveja, na cobiça, no egoísmo, no preconceito ou na intolerância. E estaríamos certo, mas o certo mesmo é que com esse comportamento degradante é resultado inevitável da ausência de Deus no coração do homem. Nunca foi fácil a convivência entre os homens, nem mesmo entre os membros da mesma família. Às vezes as próprias famílias estão brigando entre si, angustiadas. E nós já temos os exemplos lá no início de Gênesis, quando o próprio irmão Caim mata o seu irmão Abel. É por isso que temos essa exortação aí. De onde vem tudo isso? Como surgiu essa raiva pelo seu irmão a ponto de matar? Como diziam a uns antigos romanos, o homem é o lobo do homem. Ou como expressou o francês Jean Paul, o inferno são os outros. E na versão brasileira de Austran Andorado, todo dia alguém crucifica alguém. Porque todo dia nós temos
alguém ao nosso lado que às vezes não tolera e às vezes não gosta, às vezes só de ouvir já fica indignado, mas Jesus veio justamente para dar outro norte a essa visão, a essa orientação. Por isso que ele manda que nós devemos amar o nosso próprio inimigo. Se a vida é assim, então quem pode cumprir os mandamentos do Senhor? Que João 13:34 vai dizer que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Só podem cumprir esse mandamento aqueles que foram lavados, regenerados pelo sangue de Cristo Jesus, como eu já disse aqui no início. Se nós não passarmos por essa regeneração, por esse novo nascimento, nós nunca vamos ser capazes de amar, de tolerar, de aceitar, de conviver com alguém que a gente não gosta, com alguém que é contra ou vai de encontro aos nossos princípios. Mas quando você se submete à vontade de Deus, quando você se submete ao novo nascimento, à regeneração do Espírito em sua vida, isso muda. Deus é capaz de fazer o seu coração mudar totalmente, transformar. O fato é que muitas vezes nós não queremos essa transformação, porque nós não gostamos e deixamos o nosso eu falar mais alto. Mas nós precisamos entender que amar o próximo é uma necessidade vital para a existência da vida cristã. O cristão não pode ser cristão se ele não ama o seu próximo. O cristão não pode ser crente se ele não tiver essa prova de amor para com o seu próximo. Mesmo que ele tenha ferido você, mesmo que ele tenha magoado, mesmo que ele tenha feito por onde, tenha razão, você talvez tenha razão, mas esse rancor, essa indiferença precisa ser restaurada. E só é restaurada quando você dá lugar ao Espírito Santo de Deus e deixa Deus fazer essa transformação. A Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Mas a quem é que devemos amar? Alguém perguntou isso a Jesus e o que foi que Jesus disse? Lucas 10:25 vai dizer que nós devemos amar a todos, até mesmo os nossos inimigos. Devemos amar o nosso próximo. O nosso próximo pode ser qualquer um. Não importa o que ele tenha feito ou o que ele não tenha feito em nosso favor, que nos trouxe uma certa intolerância para com ele. O importante é que nós precisamos amar, porque é um mandamento. É um mandamento, não é um pedido de Jesus. Se der, você ame o seu próximo. Não, Jesus mandou que a gente amássemos o nosso próximo. A Bíblia diz que nós precisamos ser o bom perfume de Cristo. E como nós vamos ser o bom perfume de Cristo se não sabemos demonstrar esse amor fraternal? Esse amor que extravasa a essência, que extravasa os limites. Tem de ser um amor que vá além das fronteiras, que destrua muralhas, obstáculos, que impeça desse perfume fluir a sua fragrância. É difícil, mas não é impossível, porque o Senhor nos dá capacidade para isso. Ele nos capacita a amar aquele a quem nós não queríamos amar.
A Bíblia diz que a fragrância das palavras, dos gestos, das atitudes responsáveis que nos levam a cuidar uns dos outros, como com o amor fraternal, é que reconhece a presença transformadora de Deus em nossas vidas. Lá em 2 Coríntios 2:15 vai dizer: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então nós precisamos amar todos, não só os irmãos das igrejas, não só aqueles que nós conhecemos, não só aquele que nós temos contato, não, mas amar a todos. A ordenança de Jesus aos seus discípulos foi: amai-vos uns aos outros. Além de ser vital para a nossa saúde espiritual e de se demonstrar um desafio constante para a igreja a qual servimos, é um mandamento abençoado que traz benefício para a vida daqueles que praticam esse amor. É uma bênção na vida daqueles que, mesmo em meio às suas lutas, mesmo em meio ao seu não querer, mas vai ser benéfico para você, para a sua alma, porque você vai estar obedecendo um mandamento do Senhor, e isso vai quebrar barreiras, isso vai quebrar muralhas, e com certeza você vai aprender a amar, porque o amor de Deus já foi colocado no seu coração, para que esse amor que foi colocado em nossos corações possam agora ser transbordados e transmitidos, levados a outras pessoas, mesmo pessoas que você não goste. Certamente nada expressa mais vivamente essa bênção do que a figura bíblica do corpo de Cristo, a igreja. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos em Cristo. E todos estamos unidos uns para com os outros como partes diferentes de um só corpo. Então, como vamos estar juntos e sermos um só corpo se não aprendermos a amar, a respeitar, a tolerar, a abraçar, a beijar, a ter comunhão com aquele que talvez seja indiferente para com você? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo. Está escrito lá em Romanos 15:5. E nada devemos fazer por vanglória, por contenda, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então precisamos viver esse amor, precisamos. É difícil, mas nós temos algo importantíssimo, sobrenatural, espiritual, que vem de Deus, que vem do alto, que está em nós, que é o Espírito Santo. E é Ele que nos convence que não amar não faz bem, que precisamos amar, respeitar, abraçar, tolerar, perdoar. Porque se nós formos olharmos para a história, o próprio Cristo não teria nos amado primeiro. O próprio Cristo teria condenado aqueles que estavam lhe apedrejando, lhe crucificando. Mas não, Jesus, pelo contrário, pediu que o Pai os perdoasse, que o Pai não levasse em consideração aquilo que eles estavam fazendo com Cristo, com Ele, com o seu próprio Filho. E Deus, na sua graça, pelo seu amor, ouviu a oração do seu Pai. E hoje Ele está atento às nossas orações. E também, da mesma forma, a transformar os nossos corações a modo de que venhamos ser exemplos, como Cristo foi para nós, de amar o nosso próximo como amar a Deus acima de todas as coisas. Então, que Deus derrame mais e mais do seu amor em nossos corações, e que nós venhamos transbordar esse amor, que nós venhamos perdoar, que nós venhamos
saber que Deus nos deu essa ordem porque nós, através do seu Espírito, seríamos capazes de cumprir. Então, que o amor de Deus e a paz de Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja em nossos corações para vivermos como sal da terra e luz do mundo, amando, perdoando, assim como a Bíblia nos ensina. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém.